Existem algumas frases que a gente pode até falar que são frases de efeito. Toda ação tem uma reação. Toda escolha tem uma consequência. Então, no âmbito político, a gente tem direita, esquerda, centro. E aí, qual a consequência, qual a reação de cada posição que a gente toma? É isso que eu quero falar hoje. Salve, salve, pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde nós sempre vamos falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. É isso aí, pessoal. Quando a gente fala que toda ação gera uma reação e toda escolha tem uma consequência, essas duas frases elas querem dizer basicamente a mesma coisa. E eu trago isso para mim a todo momento. Se eu vou sair de casa para um determinado local, eu tenho que inclusive escolher qual o caminho que eu vou seguir. Muitas das vezes, um dos caminhos ele tem mais sinal, mas o outro ele tem mais entradas, mais entraves para poder passar, quebra-mola, enfim, eu tenho que fazer uma escolha. E isso a gente faz a todo momento. A gente, no mínimo, sempre tem duas opções, mesmo que sejam as opções que a gente não gostaria de ter. Que não é o meu caso, como eu vou trazer o exemplo aqui, a gente, nas últimas eleições presidenciais, a gente tinha opção. A gente começou com várias opções, depois no segundo turno a gente só ficou com duas opções, e a gente teve aí o presidente eleito. Que não foi a minha opção sim foi pelo Bolsonaro. Eu sou uma pessoa de direita, eu sou conservador, e eu gostaria muito que a nossa economia fosse mais liberal. Tá? Eu tenho N motivos para acreditar que seria muito melhor. E eu não fico visando única e exclusivamente na pessoa. Porque às vezes eu escuto de assim, porque o Bolsonaro não tem liturgia do cargo. Você quer me dizer que o Lula tem algum tipo de liturgia de cargo? Você vai me desculpar, mas eu não concordo em nada com isso. Tá? Nunca concordei, nunca achei que ele tivesse e não tem. O que ele tem e ele faz muito bem é a questão do jogo político, mas envolvendo questões que não deveria ser. Porque o político está lá para poder fazer as escolhas por nós e não por eles. Mas não é isso que acontece, eu inclusive já falei isso em outro vídeo, que tudo que eles fazem é para permanecer no poder. Então vamos lá, por que eu estou falando sobre isso, pessoal? A gente gostaria de fazer uma analogia. Então você entra num relacionamento, você se apaixona pela pessoa que você está nesse relacionamento. E você começa a gerar nessa pessoa muita expectativa. Você acredita que tudo vai ser lindo, tudo vai ser perfeito, tudo vai dar certo. Só que você esquece nesse momento em que são duas pessoas. E as pessoas elas são extremamente falhas. E essa pessoa ela vai errar. Não tem jeito, ela vai cometer o erro. Só que a diferença é que se você estiver entrando num relacionamento, eu como conservador, eu procurei fazer a minha escolha, eu estou casado já tenho algum tempo, e eu quero permanecer casado até o fim da minha vida. Essa é a minha escolha. Então, todos os defeitos e qualidades que a minha esposa tem, eu consegui enxergar e ela a mesma coisa. Nós fizemos a escolha de levar todas as qualidades e todos os defeitos. A gente não consegue tirar os defeitos, a gente tem que aprender a conviver com eles. Só que aí tem uma coisa, você tem uma escolha. Se você achar que esses defeitos que ela possui, que essa pessoa possui, você não vai conseguir conviver com eles por muito tempo ou para o resto da sua vida, não adianta você dar continuidade, então muitas vezes é melhor você interromper esse relacionamento, que eu sugeriria que não deixasse chegar ao ponto de um casamento, ter filhos ou alguma coisa do tipo, porque aí você só aumenta a consequência da sua escolha. Você está vendo como tudo a gente tem ação e reação, escolha e consequência? Não tem para onde correr. Então, quando eu escolho o meu candidato, eu sei que esse candidato vai ter muita coisa que ele vai fazer que eu não concordo. Porém, por trás desses candidatos, existe um grande plano, uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a pessoa. Como assim, Robson? Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, o cara que é conservador e de direita, ele tem algumas coisas que são e concordam mais comigo. Normalmente, cristão não necessariamente precisa ser. Existe muito conservador que não é cristão, mas todo cristão, na maioria das vezes, é um conservador. Ele é de direita e ele quer que a economia funcione de forma liberal. Ou seja, menos Estado, mais o capitalismo, porque é o capitalismo que gera emprego. Não esqueça, se hoje você trabalha principalmente fora de uma empresa estatal ou de órgãos públicos, você tem um empresário
tomando conta, assumindo todos os riscos. Então, ele sim precisa de ter lucro, não tem para onde correr. Tá? E o Estado não gera riqueza. Se você é um funcionário de um órgão público que não é uma empresa que tem lucro, esse dinheiro que você recebe vem dos impostos que todos nós pagamos. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais imposto precisa de ser arrecadado. Essa matemática é muito simples, não tem para onde correr. Você pode pensar, você pode achar do jeito que você quiser. Ah, mas tem outras alternativas. Quais? Imprimir dinheiro? Aí você está de brincadeira comigo. Quando você imprimir dinheiro, você aumenta a inflação. Se você aumentar a inflação, você perde poder na moeda. Se você perde poder na moeda, você não consegue comprar tudo que você gostaria. Ou seja, cada vez mais o seu dinheiro vale menos. É isso que você quer? Eu acredito que nem quem é de direita, nem quem é de esquerda quer isso. Porém, no lado da esquerda, isso é um pouco complicado, porque eles querem ter o funcionalismo público inchado, mas não quer pagar muito imposto. Ele quer ter um iPhone, ele quer fazer viagens internacionais, mas não quer que aumente o imposto aqui. Aí fica complicado, meu amigo. A gente tem que fazer as nossas escolhas e, mediante as nossas escolhas, saber quais vão ser as consequências. Então, eu fiz a minha escolha. Eu tenho uma preferência, sim, pelo Bolsonaro. Fiz a minha escolha. Acho ele perfeito? Longe disso. Nunca falei. Acho que, às vezes, ele não precisava de falar certas coisas, mas muitas das coisas que ele foi taxado de fazer errado, eu concordo. Não vou entrar no mérito aqui, cada um pensa do seu jeito, não vou nem entrar na questão, porque eu quero falar de forma mais generalizada. Mas então, se você fez a sua escolha pelo Lula, por exemplo, você escolheu o plano todo que está por trás, que é o quê? O plano do PT, pessoal de esquerda. Quando você tem esse plano por trás, você tem o pessoal que apoia a ideologia de gênero, você tem o pessoal que apoia a interrupção da gravidez, você tem o pessoal que apoia outras ideologias que não tem nada a ver com o cristão, por exemplo. Então, o cristão é a favor da vida, o cristão acredita em Deus e na família. E o pessoal da esquerda, normalmente, eles acham que a família é o que atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Então, é completamente incompatível. Não tem como funcionar. Se não tem como funcionar, você fez a sua escolha. E a gente vai ter, todos nós, nesse caso, quando eu dei o exemplo do relacionamento, no relacionamento só você tem a consequência ou algumas pessoas que estão do lado. Agora, num governante, todo mundo paga, independente de você gostar ou não, e inclusive os que estão em cima do muro. Outro dia eu vi até uma analogia bem interessante. Você tem num local um espaço, e no meio tem um muro. Do lado direito está Deus, do lado esquerdo está o diabo. Então uma pessoa foi e viu quais são as opções do lado direito. E ele foi conferir quais eram as opções do lado esquerdo. Então ele chegou para o diabo e falou, eu estou meio em dúvida, eu não sei, o que você acha? Qual lado que é o melhor? E o diabo falou, eu não acho nada, você já me pertence. Se você está em cima do muro me pertence. Então a gente tem que avaliar tudo isso, pessoal. Não adianta você falar que é um cristão pró-vida, vai para a igreja, prega Jesus, sendo que o escopo que você está escolhendo, ele não prega nada disso. Tá? Então você pode até achar que o Bolsonaro falou um monte de coisa, narraram muita coisa, chama ele de diversas coisas que eu não vou nem repetir, porque as pessoas estão banalizando certas palavras. E as palavras, elas têm muita força, e eu não vou ficar aqui banalizando, tanto que eu não chamei a interrupção da gravidez pelo nome que precisa. E eu não vou falar a outra palavra que fala sobre assassinato em massa. É uma comparação esdrúxula, absurda, e eu não vou entrar nesse mérito. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar melhor sobre tudo, desde as pequenas escolhas até as grandes escolhas. Essa, na minha opinião, foi uma grande escolha em que o Brasil tomou o caminho errado. A gente está tendo aí 13, 14 dias já de protestos, e esses protestos não é em prol de um governo, não é em prol de um candidato, é contra o absurdo de se ter um cara condenado, um cara que tem inúmeras provas, mais do que suficiente, que foi tirado da cadeia para poder assumir. Isso é bem difícil de aceitar. Será que você aceitaria se não fosse o cara que você escolheu? Para pensar nisso. Para pensar logicamente em tudo que aconteceu nos últimos 4 anos. O Brasil, todos os números. Analise os números. Lembra que eu falei? O candidato, a pessoa, ela vai ter falhas. Mas olhe o conjunto da obra. Veja se o conjunto da obra não está muito melhor do que foi o que aconteceu nos 16 anos de oportunidade que o outro teve.